Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma Célula Digital. E bom, como sempre, começaremos com louvor, depois estaremos dando início à palavra, amém? Não quero nada além de ti. És mais que tudo que eu sonhei, tudo que achei que eu queria é bem menor que te conhecer. Agora sou teu e tu és meu. És o tesouro que encontrei e eu vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Quero Jesus, quero Jesus, e nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Mais do que a prata e o ouro, és o meu bem mais precioso. Agora que já provei da tua bondade, nada satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo, e eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo, e eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo, e tu és meu tudo, tu és meu tudo, tu és meu tudo. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais
sejam muito bem-vindas as pessoas que estão chegando. A paz do Senhor, Thaís, a paz do Senhor, Ruth, sejam muito bem-vindas. Então, esse foi o louvor que o Senhor ministrou no meu coração para trazer para nós hoje. E hoje a palavra vai se encontrar lá em Mateus, Evangelho de Mateus. A paz do Senhor, Bruno. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 21 ao 31. Se vocês puderem, quiserem abrir a Bíblia de vocês, fiquem muito à vontade. Então hoje nós iremos falar um pouco sobre a autoridade que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, certo? E antes de começar a palavra, como sempre, vamos orar, certo? Para apresentar essa célula, a palavra e aquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações no dia de hoje, amém? Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigada por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai, de estar aqui, Pai, reunidos para falar da Tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, porque muitas vezes nós queremos ouvir apenas palavras que massageiam o nosso ego, Senhor, mas que o Senhor venha falar conosco aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Nós queremos receber a Tua palavra, Pai, queremos entender aquilo que o Senhor quer trazer para nós hoje e queremos obedecer aquilo que o Senhor vai trazer para nós hoje. Então, por isso te pedimos, Espírito Santo, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos e abre os nossos corações para que nós estejamos sensíveis à Tua palavra, para que nós possamos ouvir com clareza a Tua voz, para que nós possamos ver, Pai, os caminhos que o Senhor está preparando para nós e que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra, para que Ele guarde a palavra que o Senhor vai trazer, Pai, em nome de Jesus. E queremos te pedir, Espírito Santo, para que o Senhor venha ministrar aos nossos corações a Tua palavra, que o Senhor esteja aqui presente, fala conosco, desde já também quero repreender todo espírito de atrapalho, Pai, de confusão, de embaraço, de distração, tudo aquilo, Jesus, que queira nos distrair de ouvir a Tua voz, que caia por terra em nome de Jesus, e que apenas a Tua doce e santa presença venha prevalecer, Pai, aqui e aonde essas pessoas estiverem, Pai, e que elas sejam tocadas e alcançadas pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Então vamos lá, Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 31, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Bom, o que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer para nós no dia de hoje é que o Senhor Jesus, ele havia dado para os discípulos uma missão: embarcar e passar adiante dele para o outro lado. A cada um de nós, o Senhor tem preparado uma missão. Para os discípulos naquele momento seria apenas embarcar no barco e atravessar para o outro lado. Mas para nós, muitas vezes está relacionado ao nosso ministério, ao propósito, aquilo que Ele derramou sobre as nossas vidas e aquilo que Ele quer que façamos na vida de outras pessoas. Porém, houve contrariedade e eles não conseguiram passar para o outro lado, porque o vento era contrário. E por o vento ser contrário, eles não conseguiram chegar no outro lado. Tanto é que Jesus, depois de muito orar, mesmo assim, ele saindo do lugar de oração dele, ele ainda estava vendo os discípulos lá parados no meio do mar, porque simplesmente eles não conseguiram passar. E isso que o Senhor ele quer trazer para nós hoje. Muitas vezes o Senhor ele tem determinado para cada um de nós um propósito, uma missão. Você vai lá e você vai fazer isso. Mas o inimigo das nossas almas, ele quer fazer de tudo para que a gente não consiga cumprir aquilo que ele tem determinado para as nossas vidas. Aquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. Então, muitas vezes ele vai usar de situações, de ventos contrários para impedir com que a gente chegue no objetivo que o Senhor traçou para os nossos caminhos. Então, Jesus foi ter com eles usando a autoridade que o Senhor, o próprio Deus, tinha entregado a ele. E ele andou sobre as águas, porque ele estava usando a autoridade que o Senhor tinha derramado sobre ele, certo? Então, aqui nós podemos ver que
além de o Senhor ter entregado uma missão para eles estavam passando por uma situação contrária, eles não conseguiram chegar no objetivo que eles deveriam chegar, que era do outro lado. Eles continuaram no meio do mar, dentro de uma possível uma tempestade ali, e o Senhor, ele quer falar para nós hoje que Jesus, ele andou sobre as águas para mostrar para os discípulos a forma que eles deveriam agir acerca das situações, das adversidades, daquilo que eles estavam passando. O Senhor, ele estava usando a autoridade concedida por Deus para que ele viesse passar, caminhar sobre as águas e para que ele viesse chegar até os discípulos, porque naquele momento os discípulos não tinham entendido o que estava acontecendo. Muitas vezes o Senhor nos coloca em situações, nos manda fazer algo, cumprir uma missão, mas nós ficamos tão presos acerca da situação que nós estamos enfrentando, estamos passando por tantas coisas, o vento contrário é tão forte que nós não entendemos que precisamos usar a autoridade que o Senhor nos deu. E para cada um de nós, para cada um que são filhos do Senhor, aqueles que são filhos de Deus, foi-lhes concedida autoridade. Ou seja, eu e você, nós temos autoridade contra as tempestades, nós temos autoridade contra as contrariedades e as resistências que vêm contra a nossa vida para que a gente não consiga cumprir o objetivo que o Senhor traçou para nós. Então, o Senhor Jesus, ele estava ensinando para os discípulos: a forma com que eu estou andando sobre as águas é a forma com que eu quero que vocês andem sobre a situação em que vocês estão enfrentando. Usar a fé e principalmente a autoridade concedida pelo próprio Jesus para andar no topo da situação contrária. Era isso que o Senhor queria ensinar para eles, que naquele momento eles não deveriam ficar atemorizados, eles não deveriam ficar desesperados. Meu Deus, o que será da gente? A gente está aqui no meio do mar, numa tempestade, não tem o que a gente possa fazer. O Senhor, ele quer fazer com que nós entendamos que acerca da situação que a gente está passando, ele quer que a gente tenha fé e que a gente use a autoridade que ele já nos entregou. Amém? Então Pedro, ele entendeu aquilo que o Senhor estava querendo mostrar para ele. E ele teve a ousadia de pedir para Jesus que também ele fosse andar com ele sobre as águas. Ele sabia que Jesus estava ensinando para ele sobre ter autoridade. E ele sabia o quão importante era a autoridade, porque ele sabia que sem autoridade ele não podia andar sobre as águas. Tanto é que ele pede para Jesus: manda-me ir ter contigo sobre as águas. Isso é muito forte. Então ele foi andando até Jesus porque o Senhor liberou, ele autorizou Pedro a andar sobre as águas, e Pedro estava utilizando da autoridade que o Senhor já tinha derramado sobre ele, e por isso ele conseguiu andar um pouco sobre as águas. Mas aqui o que aconteceu foi que ao invés de Pedro continuar caminhando, olhando para Jesus, olhando para o nosso objetivo, olhando para o alvo que era Jesus, olhando para aquilo que Jesus já tinha falado sobre ele, que era o quê? Vem! Jesus já tinha liberado para ele andar sobre as águas. Mas Pedro, lá no capítulo 29, no capítulo 30, diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Ou seja, Pedro estava andando sobre a autoridade que o Senhor entregou para ele. Pedro estava tendo fé de que poderia andar sobre as águas, porque o Senhor já tinha lançado uma palavra de autorização para ele. Porém, ele, ao invés de olhar para aquilo que o Senhor já tinha falado sobre a vida dele, ele começou a olhar pro vento. Ele começou a olhar para a situação, ele começou a ver que o vento estava forte. Tanto é que a própria palavra fala: porém, reparando porém na força do vento. O vento estava forte, e ao invés de reparar naquilo que ele precisava, que era na palavra que o Senhor tinha determinado sobre a vida dele, ele começou a olhar pro vento forte. E por isso, aí eu escrevi assim: mas ao invés de continuar caminhando olhando para aquele que o entregou a autorização para andar sobre o mar, ele olhou para o tamanho da contrariedade, para o tamanho da força daquilo que estava querendo impedir ele de cumprir o propósito que o Senhor já tinha determinado sobre a vida dele, para aquilo que estava se opondo. Então ele estava também olhando para aquilo que estava se opondo contra a missão que o Senhor já tinha determinado para ele. E ele se deixou distrair por aquilo que parecia mais forte do que a missão que Jesus havia lhe confiado. Muitas vezes o inimigo, ele tenta de todas as formas nos distrair, colocando pensamentos, colocando medo, para que a gente venha parar no meio do caminho e para que a gente venha começar a afundar, porque quando nós tiramos o nosso olho do foco, do nosso objetivo que é Jesus, nós começamos a submergir, a naufragar, e quando nós olhamos e ficamos
sigamos firmes com o Senhor, entendendo que o Senhor nos deu autoridade sobre qualquer situação, sobre qualquer adversidade, sobre as forças do maligno, quando nós entendemos isso, nós continuamos firmes na caminhada. Tanto é que Pedro, ele ainda andou sobre as águas, mas porque ele reparou no vento, na contrariedade, ele acabou submergindo. Então ele clamou pelo Senhor e o Senhor o trouxe de volta para a superfície, amém? Então, Pedro, ele teve medo. Ele teve medo por confiar mais naquilo que os seus olhos estavam vendo do que na palavra que o Senhor tinha liberado sobre a vida dele. Ele sabia que a palavra do Senhor era poderosa, ele sabia que a palavra do Senhor era eficaz, mas por isso ele teve medo, sabe? Ele quis desistir, ele acabou tirando os olhos do foco que era Jesus e por isso ele começou a naufragar, ele começou a olhar para a força do vento. Então Pedro afundou não por falta de autoridade. Muitas vezes nós perdemos poucas coisas, nós perdemos batalhas, nós perdemos coisas, porque nós não é questão de falta de autoridade, é a questão de que nós decidimos olhar mais para aquilo que está acontecendo, mais para a situação, mais para o vento contrário, do que aquilo que o Senhor já falou sobre nós, do que a palavra que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Mas por deixar que, então Pedro ele afundou, não por falta de autoridade, mas por deixar que o visível gritasse mais alto do que a palavra que o tinha chamado. Olha que coisa forte, gente. Quando nós não estamos com o nosso foco em Jesus, nós não, como é que fala? Como posso dizer? Nós acabamos deixando de usar a autoridade que o Senhor nos concedeu para vencer a tribulação, para vencer a adversidade. Se Pedro ali, ele ainda estivesse firme no Senhor, olhando no Senhor, ele continuaria com a autoridade que o Senhor tinha derramado sobre a vida dele e ele ainda chegaria até Jesus. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e uma pergunta que eu quero deixar aqui para finalizar a palavra de hoje é: nós temos usado a autoridade que o Senhor está nos dando? Porque lá em Lucas capítulo 10, deixa eu abrir aqui com vocês, capítulo 10, versículo 19. Diz assim, quer ver? Aqui. 10, capítulo 19, diz assim: Eis aí, vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Quando nós entendemos que o Senhor derramou sobre nós a autoridade, nós vencemos as atribulações, nós vencemos a adversidade e nós vencemos todos os laços, todos os dardos, tudo aquilo que o inimigo preparou contra a nossa vida, porque nós reconhecemos o nosso lugar em Deus. Sabemos que somos filhos dele, que temos a autoridade para destruir, para desfazer todas as obras de Satanás e para pisar na cabeça da serpente e do escorpião, porque o Senhor está conosco. Então o que o Senhor quer trazer para nós no dia de hoje é que nós venhamos utilizar da autoridade que ele já derramou sobre a nossa vida, porque nós somos filhos de Deus, nós somos separados por Deus. O Senhor tem promessa para nós, o Senhor tem algo preparado para as nossas vidas, e se nós não estivermos firmes na palavra dele, entendendo quem nós somos no Senhor, nós não conseguimos usar a autoridade que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Amém? Então foi essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, que o Senhor tenha falado grandemente e edificado vocês através dessa palavra. Então é isso, gente. Se vocês quiserem colocar algum pedido de oração, fique à vontade. Tem alguns avisos para dar enquanto isso, que amanhã, quarta-feira, às 15 horas e às 20 horas nós teremos um culto na minha igreja, na EJTN Alphaville, na Avenida Aranã 120, Alphaville, Barueri, São Paulo, certo? Eu espero que vocês possam ser edificados através dessa palavra e também através da palavra que vai ser liberada amanhã, amém? Então é isso, se vocês quiserem colocar algum pedido de oração, fiquem à vontade e nós estaremos orando. Outra coisa, também tem um canal no YouTube, que está lá no link da minha bio, e o grupo da minha sala digital, que também está no link da minha bio. O grupo é pro grupo no Instagram, então se vocês quiserem é só entrar no link da bio, se inscrever ou entrar no grupo, amém? Então é isso, que o Senhor possa ministrar essa palavra, não só hoje, certo? Mas sempre no nosso coração. Que nós não venhamos apenas ouvir essa palavra, mas que a gente decida praticar essa palavra. Amém? Então vamos lá.
Senhor Jesus, obrigada por essa palavra, obrigada por o Senhor estar aqui, Pai, por o Senhor ter falado conosco e por nos fazer entender, Pai, que nós somos filhos, que nós temos um lugar em Ti, que o Senhor já determinou palavras ao nosso respeito, o Senhor já decretou qual seria o nosso destino, qual seria o nosso objetivo, o nosso propósito, Pai. Obrigada por nos fazer entender de que o Senhor está conosco ainda aqui e em meio à situação, nós não consigamos olhar para Ti, Jesus, não consigamos ver a Tua presença, sentir o Senhor, mas nós sabemos de que o Senhor está aqui e nós queremos Te pedir, querido amado Espírito Santo, para que o Senhor venha ministrar essa palavra aos nossos corações e que nós venhamos entender e praticar que nós temos autoridade em Ti, Pai, de que o Senhor é conosco, Senhor, e que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Obrigada por nos fazer entender, Jesus, que nós temos autoridade em Ti e que nós precisamos focar em Ti para que nós venhamos cumprir o nosso propósito, Pai. Em o nome de Jesus, quero Te pedir para que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa que esteve aqui, Jesus, ouvindo essa palavra e as pessoas que ainda estarão ouvindo essa palavra depois, Senhor. Que o Senhor venha continuar abençoando, Jesus, a vida do Lucas, os filhos do Lucas, a Júlia e o Mateus Luca, Pai. Também abençoa toda a família dele, Senhor. Abençoa também a Thaísa, Jesus. Que o Senhor venha acalmar os corações do dia de hoje. Que o Senhor venha confirmar, Pai, a Tua palavra no dia de hoje no coração deles. Continua falando conosco, Espírito Santo. Continua conosco, permanece conosco, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar força, Pai, sabedoria e estratégia para que nós venhamos usar a autoridade que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Então é isso. Um forte abraço. Também teremos célula quinta-feira, às 17h30. Conto com a presença de vocês. E é isso. Que o Senhor tenha abençoado grandemente vocês através dessa palavra. Que nós venhamos entender que precisamos, como cristãos e como filhos de Deus, usar a autoridade que o Senhor nos deu. Amém? Então é isso. Um forte abraço. E até quinta-feira, às 17h. Às 17h30, certo? Tchau!